tem um ligante, eles vão promover um efeito que acontece em cascata, né? São várias reações. E eu só queria rever com vocês o final disso, porque é o efeito final que vai importar mais para essa aula. Então tem o tipo GS, que ele é um receptor estimulatório. Ele vai aumentar a produção de AMP cíclico. E aí isso aí vai promover fosforilação de proteínas, ativação de canais, etc., mas ele é excitatório. A GI e a GO também, ela é inibitória. Então, quando esse receptor for ativado, ele vai inibir a AMP cíclico. E tem a GQ, que tem vários processos que vão acontecer quando esse tipo de receptor é ativado, que vai resultar no aumento de P3, e isso promove a liberação de cálcio intracelular. O cálcio intracelular, ele tem diversas ações, então ele vai promover fosforilação de proteínas, ativação e inativação de canais, transcrição gênica, isso vai ter vários efeitos nas células. Então, começando com o tema de hoje, aqui são alguns dos principais neurotransmissores, só para vocês verem que a gente só vai falar de 6, e tem muito mais do que isso. Então, esses são só alguns dos principais. A gente vai falar hoje de glutamato, o GABA e a acetilcolina, amanhã dopamina, noradrenalina, consequentemente adrenalina e serotonina. E os de hoje, os que a gente vai estudar no curso, são esses aqui. Os de hoje são acetilcolina e os aminoácidos, o glutamato e o GABA. E amanhã ficam as monoaminas. Então, iniciando o glutamato. Ele é o principal neurotransmissor excitatório, ou seja, ele vai promover PEPs. Ele é amplamente distribuído no encéfalo, está em praticamente todo lugar. Ele é um aminoácido não essencial, ou seja, a gente produz, ele no nosso corpo produz. Ele participa de diversas etapas do metabolismo celular. Então, vocês vão ver lá que, por exemplo, no ciclo de Krebs, ele é muito importante. E ele vai ser essencial para o metabolismo de todas as células do corpo. Então, ele não é só neurotransmissor. E ele está presente em diversos alimentos, mas ele não atravessa a barreira hematoencefálica. Então, consumir pelo alimento não vai aumentar a concentração de neurotransmissor. Ele participa da síntese da glutationa, que é um antioxidante endógeno. Mais para frente eu vou explicar o que é isso. E como ele é produzido? Como eu comentei, ele é importante para o metabolismo de todas as células, então tem diversas vias de síntese do glutamato. Eu vou falar de duas que são as principais para o nosso conteúdo. Uma delas é a da glucose, que é pelo ciclo de Krebs. Então, tem a glucose, vai sofrer todas aquelas transformações, e em algum momento ela vai terminar em alfa-cetoglutarato, que é essa etapa aqui. E aí a aminotransferase, é uma enzima, ela pode transformar o alfa-cetoglutarato em glutamato. Outra via, que é a mais prevalente nos neurônios, é a via da glutamina. Então, a glutamina é um precursor, em breve vocês vão saber de onde vem boa parte dessa glutamina. E aí, essa enzima glutaminase vai transformar a glutamina em glutamato. E aí tem todas aquelas etapas da neurotransmissão, né? Síntese, armazenamento, liberação, finalização. Após ele ser sintetizado, o glutamato vai ser armazenado nas vesículas. Então aqui tem uma vesícula, né? Aqui a membrana dela, e existem esses transportadores que vão colocar o glutamato que está no citoplasma para dentro da vesícula. O nome desses transportadores é VGLUT, tem vários subtipos. Então, tem um subtipo que está mais presente em córtex, tem um subtipo que está mais presente em regiões subcorticais, e tem um subtipo, isso é mais uma curiosidade, que ele está em regiões que não são glutamatérgicas, aparentemente. Então, por exemplo, aqui tem
uma vesícula de acetilcolina, que é outro neurotransmissor, e tá vendo que tem pouca acetilcolina aqui dentro. Quando tem o VGLUT junto, ou seja, além do transporte de acetilcolina, tem também de glutamato na mesma vesícula, aumenta a concentração de acetilcolina, porque o glutamato vai alterar o pH e potencial transmembrana. Isso é só uma curiosidade para vocês saberem que existem neurônios que fazem coliberação de neurotransmissores. Beleza. Ele vai ser, então, armazenado na vesícula, vai chegar a um potencial de ação, entrada de cálcio, a vesícula vai se fundir à membrana e o neurotransmissor é liberado na fenda sináptica. E a finalização vai acontecer principalmente pela recaptação. Tem esses transportadores aqui de recaptação que são o TAI. 90% dessa recaptação acontece nos astrócitos, que é uma das células da glia. Então, essa célula é super importante para regular os níveis de glutamato extracelular. E dentro dos astrócitos tem a glutamina sintase, que vai transformar o glutamato em glutamina, a metabolização dele. E ela vai mandar essa glutamina de volta para o meio extracelular. E aí ela pode ser recaptada e transformada em glutamato de novo, e aí segue esse ciclo. E aí o glutamato ele vai ser liberado na fenda e vai atuar em receptores. Tem dois tipos de receptores, os ionotrópicos, que são os que vão promover a passagem de íons, e os metabotrópicos, que são acoplados à proteína G. Eu vou falar um pouquinho melhor deles. O NMDA, AMPA e kainato, eles são ionotrópicos. Só que tem um detalhe importante. O kainato e o AMPA, eles são mais, eles permitem a passagem de sódio e potássio. O NMDA permite também a passagem de cálcio. Existem algumas subunidades de AMPA que até permitem passagem de cálcio, mas é muito baixo. E esse cálcio, vocês se lembram que eu falei no começo que o cálcio intracelular tem diversas funções nas células. Só que o receptor NMDA está bloqueado por um íon de magnésio, que é essa bolinha aqui. Portanto, se o glutamato se ligar ao NMDA em um momento de repouso do neurônio, não vai ter passagem de íon, porque ele está bloqueado. Então não vai ter a entrada de cálcio. O que precisa acontecer? O glutamato se liga aos receptores não NMDA, que é o AMPA ou o kainato. O AMPA está mais presente no córtex, hipocampo, o kainato é mais no cerebelo. O glutamato se liga nesses receptores, vai promover essa passagem de íons, sódio e potássio, a entrada e saída, e isso vai causar uma despolarização. Essa despolarização faz com que esse íon de magnésio seja retirado do receptor NMDA, e aí sim, quando o glutamato se ligar ao NMDA, ele vai permitir a passagem de cálcio, que vai fazer todos aqueles efeitos que eu comentei. Aqui no exemplo dessa imagem é o LTP, eu vou falar em breve sobre isso. Alguns antagonistas e agonistas, vocês sabem o que é antagonista e agonista? Não sei se vocês conhecem esse conceito, mas o agonista é uma substância que, quando se ligar no receptor, ela vai promover o efeito que, por exemplo, o neurotransmissor produziria, e o antagonista, ela vai se ligar no receptor e não fazer nada. Portanto, não tem o efeito que deveria fazer. E aí o neurotransmissor também não consegue se ligar, porque ela já está ocupando o sítio de ligação. Então, tem uma diminuição do efeito desse neurotransmissor na presença de antagonistas. Só para vocês conhecerem alguns, tem a memantina, que é usada em tratamento de Alzheimer. Eu já vou explicar mais para frente o porquê. O etanol, o álcool,
ele se liga aqui e inibe o efeito do glutamato. Então, eu vou falar mais do etanol na parte do GABA, mas ele já se mostra aí como um depressor do sistema nervoso central, porque ele vai inibir a excitação dos neurônios. A fenciclidina, PCP, também conhecida como pó de anjo, é usada como alucinógeno. A ketamina ou cetamina, que é usada como anestésico, é usada como alucinógeno também, e atualmente está sendo estudada o papel na depressão. Alguns agonistas, o glutamato, obviamente. O NMDA, ele é a substância que deu nome ao receptor. E o aspartato, que é outro neurotransmissor excitatório. E agora falando sobre os receptores metabotrópicos, eles têm um papel de modulação que é bem complexo. Eles vão interagir de várias formas para modular a liberação não só de glutamato, mas como de outros neurotransmissores. A classe 1, que é acoplado à proteína GQ, ela vai ter essa ação mais excitatória. A classe 2 e a classe 3 são inibitórios. Então, vocês podem ver nessa imagem, quando tem esse risquinho é que está inibindo, quando tem setinha que está estimulando. Então, aqui é glutamato, um terminal de neurônio glutamatérgico. Eles têm vários autorreceptores, que são esses receptores inibitórios no próprio neurônio. Ou seja, ele libera glutamato e o glutamato vai agir nele mesmo, inibindo essa liberação. Esse é um mecanismo para controlar o quanto esse glutamato vai ser liberado, para não deixar de ser liberado em excesso. Só que ele pode atuar também em células da glia, tem nas células pós-sinápticas também, e até, por exemplo, o GABAérgico. O GABA ele é inibitório. Se eu tenho os receptores metabotrópicos de glutamato inibitório aqui, o glutamato ele vai inibir a liberação de GABA, ou seja, ele vai diminuir a inibição, aumenta a excitação. Então ele tem esse papel aí modulatório. A plasticidade. Um dos diversos efeitos do cálcio, quando ele entra na célula, é estimular a plasticidade quando um tipo específico de células, principalmente na região C1 do hipocampo. Isso daqui está super resumido, tem vários outros tipos de LTP, tem LTP envolvido com outros tipos de receptores, mas só para vocês conhecerem o conceito. Quando um grupo de neurônios dispara em certa frequência, sempre ao mesmo tempo, essas conexões vão se fortalecer. E como acontece isso? Quando tem aqui a liberação de glutamato, ele vai atuar no receptor AMPA, que vai despolarizar, retirando o magnésio do receptor NMDA, e ele vai permitir a entrada de cálcio. Uma das ações do cálcio pode ser essa ativação de várias proteínas aqui, que vão resultar no aumento de receptor AMPA na membrana. E não só isso, ele também vai atuar, aqui tem a mesma coisa, ele vai atuar promovendo a transcrição de genes que podem fazer o brotamento desses botões aqui, né? Vão alterar a estrutura do citoesqueleto. E aí, aqui tem o neurônio no início, e aqui é depois que aconteceu todas essas alterações. Tem mais receptores. O que acontece? O neurônio fica mais sensível. Então, vocês concordam que é mais fácil estimular, produzir, né, gerar o potencial, uma despolarização, quando tem mais receptores do que quando tem menos receptores? E aí é por isso que um estímulo mais baixo vai conseguir já despolarizar essa célula quando ela está nessa configuração de maior sensibilidade. Aqui é só uma imagem que tem aqui, né, ele está bem liso praticamente,
E depois da LTP, isso aqui é um terminal, né? E tem esses brotamentos desses botões, que nada mais é do que isso aqui. Então, e aí isso está estritamente ligado à memória e aprendizagem, processo de memória e aprendizagem. Então, por isso que se você estudar para a prova um dia antes, você não vai fortalecer essas conexões e não vai aprender o conteúdo. Só que tem o outro lado também, porque se você pensar, se o glutamato, liberação de glutamato, estimula a plasticidade, portanto, estimula uma melhora de memória, é só eu liberar muito glutamato que eu vou ficar super inteligente. Mas na verdade não, porque o excesso de glutamato vai promover a excitotoxicidade. Como acontece isso? É a liberação de glutamato em excesso. Então, você estudar muito, não vai entrar em citotoxicidade. É só quando existe um evento patológico, digamos assim, uma alteração, por exemplo, aqui, isquemia, neuroinflamação, trauma, que vai lesionar o próprio neurônio glutamatérgico, ou essa alteração pode ser, por exemplo, nos astrócitos, que lembra que eles fazem a recaptação de glutamato. Se tem menos astrócito, vai ficar mais glutamato agindo na fenda. Ou dano nos interneurônios. Não sei se vocês já sabem o que é interneurônio, mas eles são neurônios que inibem outros neurônios para regular a superexcitação. Então, quando tem o excesso de glutamato, vai ter um acúmulo de cálcio intracelular. E esse acúmulo de cálcio intracelular vai começar a liberar radicais livres, que vão causar danos nas células, levando até a morte celular. Eles vão iniciar processo de neuroinflamação, etc. E a excitotoxicidade está envolvida em diversas patologias, como Alzheimer, a esquizofrenia, a epilepsia. O Alzheimer, ele é uma doença neurodegenerativa, ou seja, tem a morte de neurônios. Lembram que eu comentei sobre a memantina, que ele é um antagonista NMDA. Por que ele é usado em tratamento de Alzheimer? Ele vai bloquear os canais NMDA e não deixar entrar cálcio. Então vai preservar um pouco mais esses neurônios. Vamos para o próximo neurotransmissor, que é o GABA, o ácido gama-aminobutírico, que é o principal neurotransmissor inibitório. Ele é o oposto do glutamato e ele regula a excitação neuronal. Como eu já estava explicando sobre os interneurônios, aqui, esse daqui, no caso, é um neurônio piramidal do hipocampo, mas, só para ilustrar, ele é um neurônio excitatório. Ligado a ele tem esse interneurônio, que é um neurônio pequenininho, mas que, quando esse neurônio liberar glutamato, o interneurônio tem receptores glutamatérgicos que vão fazer com que ele libere GABA nesse neurônio aqui, inibindo a hiperexcitabilidade. Então ele vai participar desse controle da excitação. O GABA também participa de vários processos inflamatórios. Então existem células do sistema imunológico que têm receptores para GABA, ele vai acabar estimulando a liberação de algumas citocinas. E ele também é produzido pelas células pancreáticas, das ilhotas pancreáticas, as células beta. Ele vai impedir que as células alfa produzam glucagon, então ele participa aí no efeito da insulina. Só comentando isso para vocês saberem que ele também tem outros efeitos além da neurotransmissão. E aí, o ciclo de vida do GABA. O precursor dele é o glutamato, por isso que eu falei, ele é o oposto do glutamato, eles são yin yang. Se tem o glutamato que é excitatório, produz também o GABA que é inibitório e equilibra as coisas. Então, no terminal axonal, tem a GAD, que é o glutamato descarboxilase, no terminal de neurônios GABAérgicos, que vai transformar o glutamato em GABA. Então, tem aqui ó, o transporte de glutamato, o GAD vai transformar o glutamato em GABA. E aí ele vai ser estocado em vesículas. O transportador é o VGAT, tem esses subtipos aí.
E aí, a mesma coisa, vai ser armazenado, chega a potencial de ação, liberado, vai atuar nos receptores e ele vai ser recaptado pelo GAT e metabolizado. Essa metabolização começa pelo GABA-T. Então, tá aqui o GABA. O GABA-T, que é a GABA-transaminase, vai transformar o GABA em semialdeído succínico. E aí, ele vai sofrer diversas transformações no ciclo de Krebs e pode chegar a virar alfa-cetoglutarato. E aí a aminotransferase pode transformar isso em glutamato. Então é esse ciclo aí de autorregulação, né? E beleza, o GABA ele é liberado na fenda sináptica e vai atuar nos receptores. Quais? Existem 3 tipos, talvez existam mais, mas os principais, GABA-A e GABA-B. O GABA-C, eu não vou falar praticamente nada sobre ele, porque não é muito conhecido. Ele é ionotrópico, assim como o GABA-A. Só que ele está restrito em regiões específicas, ele não tem esses sítios alostéricos, que eu já vou explicar o que é. Mas beleza, o GABA vai atuar no receptor GABA-A, que é ionotrópico, no GABA-B, que é metabotrópico. E aqui tem esses outros tipos aí. O GABA-A, que é ionotrópico, ele é inibitório. Então, ele não vai promover a entrada de sódio e saída de potássio, como os excitatórios. Ele vai promover a entrada de cloreto, que é negativo, e com a entrada de cloreto, a célula hiperpolariza. Então, aqui nesse gráfico, tem um potencial de membrana. Quando o GABA se liga ao receptor, tem uma hiperpolarização. Só uma curiosidade. Nos primeiros estágios de desenvolvimento de um bebê, as células têm muito cloreto intracelular. E aí, quando o receptor GABA abre esses canais, o cloreto pode sair, acabando fazendo o efeito oposto, excitatório. Isso só acontece no início do período de desenvolvimento, mas só para vocês saberem que o GABA às vezes pode atuar como excitatório, né? Mas em neurônios maduros, ele vai ter essa ação inibitória. Aqui um agonista é o muscimol, e antagonistas a bicuculina, que é usada para modelo animal de epilepsia, e a picrotoxina é tóxica. E ele possui esses sítios alostéricos. O que são esses sítios alostéricos? Ó, o GABA ele se liga aqui nesse sítio e vai fazer o efeito no receptor. Só que o receptor tem vários outros sítios para outras substâncias que vão ou aumentar ou diminuir o efeito do GABA. Então, por exemplo, o etanol, que é o álcool, ele vai potencializar o efeito do GABA. Então, os efeitos do álcool, por exemplo, lentidão, perda de reflexos, tontura. Tudo isso acontece porque o sistema nervoso está trabalhando menos, digamos assim. Então o etanol inibe o glutamato e potencializa o GABA. Outros moduladores, os benzodiazepínicos e os barbitúricos, eles são, né, usados como ansiolíticos, por exemplo, para tratar a ansiedade, para diminuir a ansiedade. O problema dos barbitúricos é que a dose terapêutica era muito próxima à dose letal. E esses moduladores, eles têm uma alta chance de desenvolver dependência e tolerância. Ou seja, você vai ficar dependente dessa substância. Então, por exemplo, se alguém usa benzodiazepínico para dormir, para tratar insônia, você vai cada vez mais precisar dele para poder dormir, chegar em um momento que você só dorme se
fizer uso desse medicamento. E os barbitúricos, se a dose era próxima, a dose letal da farmacológica, da terapêutica, se você aumentar a dose, você pode morrer. Então, eles acabaram sendo substituídos aí pelos benzodiazepínicos, que também eles não são as opções mais seguras, né? Beleza. E aí tem o receptor GABA-B, que é metabotrópico. Ele é um heterodímero, né? Tem essas duas subunidades, só uma delas tem o sítio de ligação, e ele é acoplado à proteína GI ou GO, que são inibitórios. Então, eles inibem canal de cálcio, ou seja, não deixa o cálcio fazer todas aquelas ações na célula, e ativa canais de potássio. O potássio vai hiperpolarizar com a sua saída, né? Ele está presente tanto na membrana pré quanto pós-sináptica, só que ele atua bastante na membrana pré-sináptica como autorreceptor, regulando a liberação GABAérgica. Um agonista é o baclofen, que ele é usado para tratamento de ansiedade. Então, considera-se que o GABA-B ele é muito importante para a ansiedade. Aqui são só algumas outras características do sistema GABAérgico. Ele é usado, então, para anestesia. Se você diminui a transmissão de sinal, você diminui a capacidade de percepção, né, de sensação de dor. Ele atua como sedativo, relaxante muscular, anticonvulsivante, porque na epilepsia tem a hiperativação dos neurônios, tem vários tipos, tem hiperativação generalizada, tem hiperativação em regiões específicas, e aí esses anticonvulsivantes, eles vão aumentar o efeito GABAérgico, portanto vai diminuir essa superexcitação. Usado como ansiolítico para tratar a ansiedade, está envolvida em processos de memória e motricidade. O último neurotransmissor é a acetilcolina. Ele foi o primeiro a ser identificado como neurotransmissor. É até bonitinho lá o experimento que fizeram. Ela participa da contração muscular, é super importante para a contração muscular, então se você afetar a transmissão colinérgica, é muito provável que você vá afetar também o controle motor. E, portanto, né, se ele participa da contração muscular, ele é sintetizado por todos os neurônios motores do tronco encefálico e medula espinal, e ela é super importante para o sistema nervoso autônomo. Aqui, só mostrando a junção neuromuscular, tem um neurônio motor, e ele vai se conectar a uma fibra muscular. Quando um neurônio se conecta a um neurônio, é a sinapse. Quando ele se conecta à fibra muscular, é chamado de junção neuromuscular. E aqui, dando um zoom na ligação, né, entre esse terminal e a fibra, a gente vê aqui, ó, várias vesículas de acetilcolina. Ela é liberada na fenda. E aqui, na fibra, tem vários receptores, que são esses pontinhos rosas, nicotínicos, que é um dos tipos de receptores em que a acetilcolina vai atuar. E aí, quando esses receptores são estimulados, acontece a contração muscular. Também atua no sistema nervoso autônomo. Vocês devem se lembrar que o sistema nervoso autônomo é, como o próprio nome diz, esse controle de funções que não precisam que a gente controle conscientemente, né? Então, por exemplo, pressão sanguínea, respiração, temperatura corporal. Ele é dividido em dois sistemas principais. O simpático, que é o que vai preparar a gente para a reação de luta ou fuga, que, apesar da acetilcolina ser importante para esse sistema, ele acaba sendo mediado pela noradrenalina, esse efeito simpático. E o parasimpático é o do momento de relaxamento, quando você está de boa,
tranquilo, e aí sim a acetilcolina acaba sendo responsável por esses efeitos, que, ó, como vocês podem ver, aqui é a divisão simpática e aqui a parasimpática. Todo o sistema nervoso autônomo ele é organizado por dois neurônios, até que parte aí do encéfalo até o órgão. E aí, sempre esses neurônios que partem do sistema nervoso central, eles são colinérgicos, que são esses amarelos. No sistema nervoso simpático, o neurônio pós-ganglionar, que é esse segundo neurônio que vai se ligar ao órgão e produzir o efeito, aí sim o simpático é noradrenérgico, que a gente vai falar amanhã. No sistema nervoso simpático, o segundo neurônio, que é o pós-ganglionar, ele é colinérgico, vai liberar acetilcolina. E aí alguns efeitos da acetilcolina nesse sistema diminuição da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial, aumenta a secreção gástrica e motilidade do trato gastrointestinal para promover a digestão. Então, isso tudo, como eu falei, é um momento que você está relaxado. Quando você entra no, na resposta de luta ou fuga, você ativa a divisão simpática, a noradrenalina vai fazer aí praticamente os efeitos opostos. Voltando para a acetilcolina, então, ela é formada a partir da colina e da acetil-CoA. Então, tem aqui, chegando, né, vindo pelo transportador, a colina. A acetilcolina vem do ciclo de Krebs. E aí, a colina acetiltransferase, chat, ela vai unir a colina ao grupo acetil da acetil-CoA, formando a acetilcolina. A acetilcolina vai ser armazenada na vesícula pelo transportador VACHT, e aí vai ser liberada na fenda sináptica, só que ela não é recaptada, ela é 100% degradada na fenda. Por quê? Na fenda vão ter enzimas, que é essa acetilcolinesterase, que vai degradar, que é a ASH, é mais fácil falar os nomes, as siglas, e ela vai degradar a acetilcolina em colina e ácido acético. Essa colina, sim, é reaproveitada, então a acetilcolina foi liberada, metabolizada, e a colina foi recaptada, e aí ela pode ser reutilizada para produzir acetilcolina. E aí ela vai ser liberada e produzirá os seus efeitos nos receptores. Tem dois tipos de receptores, os nicotínicos e os muscarínicos. Eles recebem esse nome pela substância que estimula eles, que eles foram descobertos, né, por causa dessas substâncias. Então a nicotina estimula os nicotínicos, a muscarina os muscarínicos. Falando sobre os receptores nicotínicos, todos eles são ionotrópicos, todos eles são excitatórios, e eles são mais prevalentes na periferia. Então, na junção neuromuscular, vai promover aí a contração, são receptores nicotínicos. Nos gânglios do sistema nervoso autônomo, e tem na medula suprarrenal também. Ele vai promover aí a entrada de íons, a entrada de cálcio, que é importante para a contração muscular. Aí alguns efeitos da nicotina, né? Que a nicotina é um agonista desse receptor nicotínico. Ela atua melhorando a memória e aprendizagem. Tanto é que usam adesivos de nicotina para melhorar a cognição em pacientes com Alzheimer. Só que ela também pode desenvolver dependência, né? Que a gente sabe, é muito conhecido, que quem faz uso de cigarro pode acabar desenvolvendo dependência pela nicotina. E aí, a varenicline, que o nome comercial acho que é Chantix, que é usado como uma farmacoterapia para você deixar de fumar. Ele é um agonista parcial.
Ou seja, ele é agonista, então ele vai promover, vai mimetizar o efeito no receptor, só que ele é parcial, então ele não vai promover o efeito máximo, não é um efeito tão forte quanto o da nicotina. Só que a nicotina também, se a pessoa fumar, o agonista parcial está lá fazendo efeito, e aí a nicotina não vai promover o efeito que ela promoveria. Então, eles usam essa estratégia para você ir deixando de fumar aos poucos, não parar de uma vez, né? Esse agonista parcial ele vai fazer um efeito mais leve e aí aos poucos você vai conseguir deixar de lado a nicotina. Além dos receptores nicotínicos, existem os receptores muscarínicos. E esses sim são mais prevalentes no encéfalo, só que eles também são super importantes para o sistema nervoso autônomo. Eles, naquela liberação lá, nos órgãos que ele vai regular, pressão cardíaca, dilatação dos brônquios e tal, são receptores muscarínicos. E aí tem os dois tipos. Os excitatórios, que é o M1, M3 e M5, que eles são acoplados à proteína GQ, então vai promover a entrada de cálcio, tem todos aqueles efeitos, e tem os inibitórios, o M2 e M4, que é acoplado à proteína GI, que é inibitória. Uma curiosidade é a toxina botulínica, que ela é produzida pela bactéria, né, Clostridium botulinum. Se você ingerir alimentos que estejam contaminados, que tenham essa toxina, existe a chance de morte. Por quê? Ela vai, essa toxina, ela consegue se conectar em proteínas da membrana de neurônios colinérgicos, e ela vai clivar o complexo SNER. Vocês sabem o que é o complexo SNER? Eu não sei se já falaram, mas vocês sabem que quando a vesícula, que contém os neurotransmissores, quando os neurotransmissores vão ser liberados, a vesícula tem que se fundir à membrana do neurônio. E para isso, ó, a vesícula tem essas proteínas aqui roxinhas e na membrana do neurônio tem esses outros grupos de proteína. Eles vão se ligar, e esse é o complexo SNER, para promover essa, não sei a palavra fundição, não sei se está certo isso, mas a membrana da vesícula vai se fundir à vesícula da membrana do neurônio para liberar o neurotransmissor. O que a toxina botulínica faz? Ela vai entrar aqui, né, vai formar uma vesícula, e essa vesícula vai clivar as proteínas do complexo SNER. Então, não tem como acontecer essa liberação de acetilcolina, porque a membrana da vesícula e a membrana do neurônio não vão se fundir, elas não vão se conectar. E aí, geralmente as pessoas morrem por parada respiratória, o diafragma não consegue se contrair. Só que ela acabou sendo utilizada para outros fins, né? Como, por exemplo, tratamento de patologias do sistema motor. Então, tem patologias em que tem espasmos musculares, tem um excesso de estimulação muscular, e aí a toxina botulínica é usada para o tratamento, para diminuir essa contração involuntária, e para fins estéticos, que é o Botox. Então, as pessoas que fazem Botox, elas acabam não conseguindo contrair alguns músculos faciais, exatamente por causa desse mecanismo. É claro que eles tem todo um controle da administração, para que não, a toxina não vá para a corrente sanguínea em grande quantidade e existe esse risco aí de morte, né? Isso só acontece quando é uma intoxicação mesmo. E aí, só comentando para finalizar sobre alguns receptores muscarínicos, existem alguns antagonistas à atropina e à escopolamina,
A atropina, ela é usada aí para tratar tratamento de distúrbios respiratórios, porque ela vai atuar nessa parte parasimpática da acetilcolina de regular a dilatação dos brônquios, tratamento de arritmias, porque elas vão ditar a frequência cardíaca, frequência e força cardíaca. Só que tem uma curiosidade só, que eu achei legal falar, que é sobre a escopolamina, que ela é uma substância que vem dessa planta aqui, a tropa belladonna, e a belladonna era usada na Idade Média em poções de bruxas, pelo menos era assim que categorizavam, né? Só que essa substância, ela tem efeitos alucinógenos. Dentre eles, um efeito de que você está levitando, voando e tal. E aí existem hipóteses de que esse mito de que as bruxas conseguiam voar, ele surgiu por causa dos efeitos aí alucinógenos da belladonna, que era um dos componentes de vários óleos e poções e tal. E é isso, acabou. Aqui são as referências, porque a maioria das imagens que eu tirei de artigo eu coloquei a referência no próprio slide, quando era de algum livro eu deixei a referência aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa por correr muito,